Eu cheguei para dar aula, pam, 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 porque eu tinha feito a conta antes, mas eu fiquei com medo. Ficou com medo de que, Lívia? Você fez a conta aí e não conseguiu pagar, né? Comprou, não tinha dinheiro, isso acontece muito com as pessoas, não pagou, né? E aí já entendi. Entendi, foi a nada, peguei, foi o bonde andando. Vamos lá, crianças, vamos à aula de hoje. Nós vamos começar a estudar hoje a história do Brasil. Não foi isso que eu prometi na semana passada? Exatamente. Fala comigo aí, alguém. Fala comigo aí. Abre aí a câmera aí para eu ver vocês. Mas que coisa chata, rapaz, que vocês não gostam de abrir a câmera. Eu, hein? Não é porque eu quero ver vocês, não. Não quero ver vocês, não. Só quero que vocês apareçam, só isso. Olha lá, ninguém nem me responde. Ah, Michel. Michel é corajoso aí, ó. Pessoal, eu preciso que vocês me ajudem numa campanha. Vocês viram a campanha que eu criei hoje? Que legal. Vocês viram? Do ensino gourmet? Viu sim, sim. Lívia viu. Viu não? Viu, Michel? Ensino gourmet? Ah, depois eu vou mandar para vocês a imagem, cara. Mó barato, ó. Inclusive a matéria que a gente estuda lá, ó. Matemática ao ponto, soufflé de molho português, história ao forno, geografia refogada, filé de química, biologia piemontese, picadinho de física. Ah, cara, vou até mandar aqui para vocês, ó. Ctrl C. Vou botar aí para vocês verem aí, ó, fazer um merchan. Ó, no chat, cadê o chat? Chat do... Compartilhei e vi, ó. Vai lá e dá uma olhada no Instagram lá que você vai ver, né? Ensino gourmet. Pessoal, já falei com o Guilherme pra gente ter sabadão, a gente vai ter sabadão, tá? Ou então vai ter aulão à noite, só com correção de exercícios, beleza? E nesses dias a gente vai abrir para qualquer pessoa que quiser estudar. Então a gente vai criar um link separado e uma senha separada da nossa sala aqui, para que a gente possa estudar, e aí a gente vai abrir para outras pessoas que queiram fazer essas aulas, que são aulas e simulado ao mesmo tempo. Eu vou colocar, só que não vai ser simulado na plataforma, vai ser aqui. Eu vou colocar as questões, vocês têm um tempo para responder, eu entro com a resposta e a explicação. Beleza? Tudo certo? E vai ser livre, a gente vai fazer isso e vai abrir para outras pessoas participarem também, para a gente poder fazer marketing para o nosso curso. Vamos à aula. Vou compartilhar aqui a tela, sem perda de tempo. Vocês têm aula depois de mim, não tem? Aqui, ó. O ensino gourmet aqui, ó. Matemática ao ponto, soufflé ao molho português, história ao forno, filé de química, biologia piemontese, salada filosófica. Adorei. Adorei. Deixa eu ver aqui a aula. Esse aqui. Tem aula de novo, professor, depois de você. Eu acho, né? Tem sim, tem não? De quem? Não sei. Eu não sei. Eu pensei Eu tô que na tinha. dúvida também, né, agora. Não é aquela menina? A Jéssica? Não, Jéssica é na sexta. Ah, Jéssica é na sexta. O que escreveram aí que eu não consegui ler aí no chat? Que não tem aula. Ah, tá. Então vamos lá. Descobrimento ou conquista? Estamos falando da chegada dos portugueses ao Brasil. Vocês acham que o português realmente encontrou o Brasil por acaso ou eles já sabiam da existência do Brasil? Essa é a discussão sobre a chegada dos portugueses aqui. Em que ano que Pedro Álvares Cabral chegou aqui? Quem lembra? 1500. 1500. Em que dia? Em que mês? Aí é difícil, né? Você já quer demais. Que isso? É feriado, pô! É verdade, esqueci. É 7 de setembro? Não, 7 de setembro é o feriado da independência, quando o Brasil ficou 22 de abril? independente de Portugal. 22 de abril. 22 de abril, 22 de abril. Aí, Ah, você... claro, todo mundo falou disso. Aí, olha só. 22 de abril é a data do descobrimento, de 1500. 7 de setembro é a data da independência do Brasil, de 1822. E 15 de novembro é a data da proclamação da República, quando o Brasil deixa de ser monarquia. 15 de novembro de 1889. São as principais datas da nossa história e elas acabam sendo feriado para que a gente não esqueça de comemorá-las. Entenderam? O descobrimento, a independência e a proclamação da República. Beleza? Vamos ao descobrimento.
Os portugueses chegam ao Brasil. Em 1500, uma grande esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal. Alguns historiadores afirmam que estava indo em direção ao Oriente. Outros acreditam que Cabral já sabia da existência das terras brasileiras. O que se sabe, porém, é que no dia 22 de abril, Cabral ancorou na região que hoje corresponde ao sul da Bahia. Eu já tinha levantado essa discussão para vocês, até porque eu ia dar essa aula, e já tinha dito que, na verdade, é bem provável, ainda que não seja a história oficial, de que Portugal já sabia da existência de terra no terceiro quadrante, como eles chamavam, ou no Atlântico Sul, do terceiro quadrante. Eles sabiam. O que eles não sabiam, com certeza, é que isso aqui era um grande continente. Ninguém sabia que isso aqui era a América, um continente inteiro. Mas eles sabiam que havia terras aqui e eles estavam muito interessados em tomar posse dessa terra para que essa terra servisse como entreposto entre o caminho com as Índias. Eles queriam poder vir, aportar aqui e depois daqui seguir caminho para as Índias. Essa era a grande ideia, né? Só que não podiam contar porque pelo tratado anterior ao Tratado de Tordesilhas, essas terras pertenceriam à Espanha. Depois foi ampliado a bula intercoeteira para o Tratado de Tordesilhas, então essas terras pertenceriam a Portugal. O problema é que se Portugal conta para a Espanha que já sabia da existência de terras, a Espanha ia anular o contrato. Pô, como é que é? Você quer ampliar o contrato dizendo que quer navegar com mais tranquilidade para agora dizer que por acaso encontrou terra? Que parada é essa, irmão? É claro que a Espanha ficou com a pulga atrás da orelha. Não ficou mais porque, na verdade, o Brasil, a terra era tanta que a Espanha se deu por satisfeita com todo o outro território que ela pôde explorar. Lembrem-se, ninguém sabia que isso era deste tamanho, tá? Pensava que eram apenas terras ou ilhas que tinham nessa parte aqui do Atlântico. Dividindo o mundo em 4 quadrantes, isso aqui seria o Atlântico Sul, o terceiro quadrante, como eles chamavam. 1, 2, 3, 4. O navegador português, Pedro Álvares Cabral, se você nunca viu a imagem do Pedro Álvares Cabral, olhe ele aí, tá vendo? Vocês já tinham visto a imagem do Pedro Álvares Cabral? Não, né? Não sei porque ninguém mostra a imagem do cara. Ele vem numa nau, como vocês podem ver, né? A nau ela tem 2 mastros, a caravela tem 3. Ela usa essas velas aí, ó. Elas são bem rápidas, as naus. Tudo bem? Cabral vê pela primeira vez as terras brasileiras. Isso no dia 22 de abril. Tá aí os caras chegando. Aqui uma caravela com o símbolo da Cruz de Malta, né? Que também era a caravela utilizada por Vasco da Gama, que era uma típica cruz religiosa utilizada naquela época, tá? Simbolizava o cristianismo, nada além disso. Ele desembarca em Porto Seguro, né, em 1500, como vocês podem ver, e tem um primeiro contato. E aqui começa a construção da nossa sociedade, que seria o primeiro contato entre os europeus e os índios. E começa também uma visão de mundo que vai se construir a partir disso. Enquanto que os portugueses estavam interessados em chegar em outro caminho, fazer comércio, conquistar, ganhar dinheiro, levar riquezas para Portugal e ter poder e fama, que era o grande lema desses navegadores, os índios, por sua vez, viram tudo aquilo como se fosse alguma coisa espetacular, fantástica. O que é isso? Quem são esses povos que deslizam sobre a água? O que eles têm? Por que eles são diferentes de nós? Então, o contato gerou um estranhamento inicial e uma admiração mútua. Só que o que a gente pode observar é que o interesse dos portugueses era bem diferente dos interesses dos nativos. Os portugueses queriam conquistar, dominar. E vão usar uma tática muito interessante para isso. Vai ser a tática de se aliar a alguns povos para destruir os outros. E alguns povos indígenas que já guerreavam com outros índios viram uma aliança com os portugueses uma coisa muito boa, já que os portugueses possuíam armas de ferro e também canhões de fogo. E isso chamou muita atenção dos índios, porque eles viram que se eles se aliassem aos portugueses, eles poderiam vencer com muito mais facilidade, usando as armas dos portugueses, os seus inimigos aqui próprio no Brasil. Professor, havia guerra entre os índios no Brasil? Sim, em grande quantidade.
Os primeiros contratos entre portugueses e nativos, né? De acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha era um camarada que estava na embarcação e que ele era um escrivão, né? E a função dele principal era escrever mesmo o relato, o diário de bordo da expedição, né? Ele era o cara que tinha essa função. E quando ele chega aqui no Brasil, ele acaba escrevendo uma carta ao rei de Portugal, explicando a nossa terra. E essa carta virou meio que a certidão do nascimento do Brasil, né? Então as pessoas usam a carta do Pero Vaz de Caminha como sendo a certidão de nascimento, porque ali está demonstrando o que tinha na terra, o que poderia ser. Ele fala que a terra é uma terra muito próspera, que se plantando tudo... aquele papo que a gente já conhece de natureza exuberante e tal. Foram pacíficos, apesar das diferenças culturais existentes entre eles. É verdade, esse contato de Pedro Álvares Cabral inicial foi bem pacífico. Tá? Não houve agressão e nem guerra, nem conflito nesse momento. Famosa Cadê o Ouro? Lembrando que os portugueses queriam conquistar, eles queriam riquezas. Eles não atravessaram o oceano para ficar vendo árvore bonitinha e nem ficar fazendo amizade com outros povos, não. Esses caras queriam riqueza e iriam fazer qualquer coisa para obtê-la. O rei de Portugal, na época, Dom Manuel I, ficou decepcionado com as informações da carta de Caminha, pois ele esperava encontrar metais preciosos nas terras recém-descobertas. Assim, os primeiros 30 anos da presença portuguesa se resumiram à exploração do pau-brasil, já que Portugal estava mais interessado no comércio lá com as Índias, no Oriente. Então, esses primeiros 30 anos, e eu quero que vocês anotem aí no caderninho de vocês, é chamado de período pré-colonial. Pré-colonial porque o Brasil não formou, nesses primeiros 30 anos, nenhuma colônia. Lembrando que colônia é quando habitantes de um território vai para outro e se fixa e faz moradia nesse outro território. Então, de 1500 até 1530, não vieram nenhum português para o Brasil viver em definitivo aqui. Tiveram expedições que vieram para o Brasil, mas essas expedições elas tinham dois caráteres, né? As expedições guarda-costas e as expedições exploradoras. Uma era para procurar riqueza, a outra era para ver se alguma outra nação tinha fundado alguma colônia aqui e destruí-la, que eram as expedições guarda-costas. Esse período de 1500 a 1530 é chamado de período pré-colonial. Todos aprenderam? Todos anotaram? Isso cai. Tem gente que não sabe, não sei como, as pessoas não sabem que de 1500 a 1530 não houve colonização, foi o período pré-colonial. Nossa primeira riqueza. Professor, mas como é que eles exportavam o pau-brasil se nesse período se eles não moravam aqui? Feitorias. Feitorias. O que eram as feitorias? Eles combinavam com os índios uma troca. A gente dá objetos que interessam a vocês, de metal e outros objetos. Em troca, vocês retiram aquela madeira e deixam ela cortadinha aqui. Que a gente, quando vier, vai recolher essa madeira e levar para Portugal. Esse esquema de produção, usando a mão de obra indígena em troca de escambo, ficou conhecido como feitorias. Tudo bem? Então, os portugueses não ficavam aqui, não fixavam moradia. Eles vinham, fechavam seus acordos com os índios, depois voltavam, recolhiam a madeira e levavam a madeira. Professor. Fala comigo. Assim, não era muita vantagem para os portugueses, não, porque os objetos assim não chegam a ser um valor de uma planta tão exótica como o pau-brasil. Depende da visão. Vamos ver pelo lado do índio. O cara não conhecia o metal, não tinha feito nenhuma faca, foice, ancinho, espada. De repente ele se depara, estava cortando tudo com pedra. Maior trabalho para caçar, velho. Ficar apontando ponta de flecha com pedra. Você acha que é fácil? Abrir um animal, cortar um animal. Imagina quando o cara chega com uma faca de metal hiper resistente, muito mais do que a pedra, e mostra para você, você não só pode caçar melhor, não pode cultivar melhor, como você pode matar seus inimigos com mais facilidade. E aí, quando você promete para mim que vai me trazer um monte de coisa disso aí, meu irmão, o que mais ele tinha aqui era a árvore. Eu tenho que só cortar essa árvore para te dar? Pode levar, quando vocês quiserem.
Então, depende da visão, o Michel. Os objetos dados pelos portugueses para os índios tinham muito valor para os índios. A gente meio que contou essa história de que o índio era bobo, inocente. Cara, essa história já se caiu por terra, graças a Deus. Não tinha nada de inocência do lado dos índios. Havia interesses diferentes. O índio tinha interesse em combater os seus inimigos aqui. E ele não tinha interesse em riquezas. Para o índio não valia nada, por exemplo, ouro ou prata. Ele queria faca, espada, foice, martelo, enxada. Era isso que ele queria. Entendeu? O pau-brasil. Por que do pau-brasil? Gente, o pau-brasil é uma madeira que tem uma cor avermelhada e que, quando ela é colocada na água, ela solta uma tinta vermelha que acabou sendo utilizada como corante na Europa para tingir tecidos. Tá? E outros tipos de óleos também que era fabricado com o pau-brasil. Valia a pena, de certa forma, porque era uma madeira exótica, uma madeira diferente. Esse nome Brasil vem de brasa. Por isso que Brasil era para se escrever com Z. Eu não sei por que com S. Porque brasa não é com Z? Ou brasa é com S? Pesquisa aí no Google para ver se Brasil é com S ou com Z. Se brasa é com S ou com Z. Já pesquisaram, criança? Conhece, professor? Por isso que Brasil conhece, poxa. Tem gente que pergunta, por que o Brasil conhece? Porque vem de brasa, caramba. E por que vem de brasa? Porque a madeira era vermelha, parecia que estava pegando fogo. Ela parecia que estava em brasa. E aí as pessoas deram o nome nessa madeira. Essa madeira parece que está em brasa, madeira brasa, né? Então ficou, madeira Brasil, pau-brasil. E aí lá em Portugal, as pessoas ficam falando, lá na terra do pau-brasil, na terra Brasilis, na terra Brasil, ficou Brasil. Entenderam? Brasil vem de brasa, da cor vermelha. Interessante. Nós estamos até hoje pegando fogo. Não fala não que a política não esquece disso, né? Fica pegando fogo todo dia. Pau-brasil, árvore nativa da Mata Atlântica e presente em todo o litoral brasileiro. Era comercializado com os objetivos de fabricar móveis e extrair a tinta vermelha de sua madeira para atingir tecido. Também é uma madeira nobre, tá? Muito resistente à água, boa para a construção de móveis também. Devido à sua intensa exploração na época da chegada dos portugueses, acabou entrando em extinção. Hoje tem raríssimas árvores de pau-brasil no Brasil. Ali em Barra de São João tem um. E as especiarias? Sabe aqueles temperos que a gente usa na cozinha? Pimenta do reino, noz moscada, gengibre? Então, eram as especiarias da Índia. Hoje a gente compra baratinho nos mercados. Antigamente eles eram valiosos e custavam muito caro. Por isso que Portugal estava muito mais interessado lá nas especiarias do que nas riquezas aqui no Brasil, que neste momento ainda não apareceram. Ao longo do litoral brasileiro foram criadas feitorias, que eram entrepostos comerciais, para explorar o pau-brasil. A obtenção da madeira era feita por meio de escambo, troca. Através de sistemas, os indígenas recebiam objetos, canivetes, espelhos, miçangas, facas, entre outros, em troca de serviços prestados na extração de madeira. Muita gente fala assim, espelho? O índio queria espelho. Caraca, o cara nunca tinha visto nada de vidro. Imagina ele poder ver a própria imagem. Ele só via a própria imagem nas águas. Vocês têm ideia do que é isso? É porque vocês já nasceram com espelho, criança. Pelo amor de Deus. O cara deve ter ficado abismado quando ele viu um objeto que refletia a própria imagem. Por isso que ele queria. Ô, professor, qual é a diferença de feitorias para escambo? Eu não entendi muito bem no texto. Feitorias é o nome que a gente dá ao local onde era guardado a madeira e a prática de fazer acordo com os índios para que eles explorassem. A palavra tem dois significados, o local e o empreendimento. Então a gente costuma dizer o seguinte, como é que era feita a exploração do pau-brasil? Era em sistema de feitoria, aonde, quer dizer, eu contrato lá o índio em troca de mercadoria, escambo, né, troca, e ele trabalha para mim, recolhendo a madeira e deixa a madeira armazenada bonitinha, eu passo com aqui o barco, pago ele, pego a madeira e levo. Entendeu? Como é que é o nome desse processo? Feitoria. Entendi. Através desse sistema, os indígenas recebiam, já falei, a coroa portuguesa possuía o monopólio da exploração de madeira, no entanto, em 1503, o português Fernão de Noronha recebeu o direito de explorar a madeira. Com os lucros, ele deveria enviar 6 navios ao Brasil anualmente
prosseguir nas descobertas de outras riquezas e erguer fortificações para defender o litoral. Então, o Fernão de Noronha, durante o período pré-colonial, recebeu a missão, em troca da exploração do pau-brasil, da concessão. Isso era típico da coroa portuguesa, tá, gente? A coroa portuguesa usava o sistema de mercantilismo para financiar as conquistas. Dizia o seguinte: que riqueza foi encontrada? Tal riqueza. Beleza. Você vai ser o único que vai explorar essa riqueza. No entanto, você vai precisar fazer alguns trabalhos para mim. Que trabalhos eram esses? Erguer fortes, mandar pelo menos 6 navios anualmente para poder vasculhar, né? E procurar outras riquezas para mim. Vai que tem uma outra riqueza, tipo ouro, prata, ou outro produto que possa ser usado aqui no Brasil. Então, essa era a ideia da concessão que foi dada de monopólio de exploração do pau-brasil a Fernão de Noronha em 1503. O mesmo que deu nome àquelas ilhas, né, que acabou ficando Fernando de Noronha. Mas o nome do cara era Fernão de Noronha, tá? Aí a gente tem um mapa do período, né, mostrando a exploração do pau-brasil. Esse mapa é realmente um mapa do século XVI. Esse mapa ampliado ele mostra, por exemplo, várias entradas de rios e recortes no litoral com os seus nomes. Vocês conseguem ver os nomezinhos escritos aqui na costa? Conseguem? Bem pouco. Bem pouco, né? Dá para ver, mas... O interessante é que ele é o primeiro mapa que mostra pelo menos o contorno da costa brasileira, não muito preciso como os mapas atuais, mas o primeiro que consegue demonstrar uma certa forma parecida com o formato atual, que vem do sudeste até o nordeste e o norte do Brasil. Tá? E ele mostra também o trabalho dos indígenas cortando e armazenando as madeiras, tá vendo? E aqui você tem Terra Brasilis escrito aqui, ó, que seria Terra do Pau-Brasil, né? Terra Brasilis. Esse é um mapa do século XVI. Continuando. Vamos agora ao início da colonização. Como é que Portugal deixa de só explorar para colonizar? Primeiro, dificuldade na vigilância do litoral e ameaça de invasões estrangeiras. A França começou a ter interesse nessas terras recém-encontradas por Portugal, já que Portugal, primeiro que a França e a Inglaterra nunca concordaram, e a Holanda, nunca concordaram com o fato de Portugal e Espanha dividir o mundo entre eles. Então, essas terras que eram encontradas por Portugal e Espanha que tomavam posse, para a França, para a Inglaterra e para a Holanda, poderia ser colonizada por qualquer um que chegasse aqui. Tá? E, é claro, haveria disputa pelo território. Quem mais se interessou pelas terras brasileiras foi a França primeiro, que em 2 oportunidades fundou colônias no Brasil, e a Holanda, que em uma oportunidade fundou uma colônia no Nordeste brasileiro. Então a gente teve uma colonização francesa e holandesa no território brasileiro. Elas foram expulsas por Portugal. Eu vou acabar contando isso ao longo da história. Vocês sabiam disso? Inclusive, a França funda uma colônia durante esse período pré-colonial aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente em Niterói, ali perto da praia de Piratininga. Tá? E depois é expulso pelos portugueses e funda uma colônia na Bahia. Foi novamente expulso e funda uma colônia onde hoje é a Guiana Francesa. Entenderam? Daniel. Oi, fala comigo. Como ocorriam essas expulsões? Eram por meio de guerra? Ou... Guerra? Guerra. E aí havia normalmente o apoio dos índios. Os portugueses faziam escambo com os índios para apoiar eles na guerra. O caso, por exemplo, da França Antártica, que era a França, que foi a colônia francesa fundada aqui no Rio de Janeiro, os portugueses contaram com o apoio dos índios tamoios, principalmente do líder deles, que era o Araribóia. E aí, junto com a tribo indígena, ele expulsa os franceses e dá aquela parte de Niterói para os índios tamoios, né?
que era como os franceses chamavam os tupinambás. Tamoios e tupinambás é o mesmo povo. Tupinambás era chamado pelos portugueses, Tamoios pelos franceses. O Araribóia ganha dos portugueses o direito de permanecer nesse lado de cá. Por isso que até hoje lá em Niterói tem uma estátua do Araribóia, né? Que faz parte da história da formação do município, né? E foi expulso depois para a Bahia, e depois da Bahia eles foram expulsos. Não, eles foram para a Bahia, e depois foram expulsos e foram então para a Guiana Francesa, onde eles fundaram. Isso não foi na mesma época não, tá? Em épocas distintas dos séculos 16, 17 e 18. Necessidade de explorar riquezas, de compensar-se a perda dos lucros do comércio oriental, porque o comércio oriental começou a fraquejar. O comércio com as especiarias, por volta de 1530, começa a fraquejar. Então, o rei de Portugal começa a tentar encontrar uma forma de colonizar o Brasil, de usar o Brasil como produtor de riqueza. E, claro, garantir a posse à terra, né? Porque via que as terras estavam ameaçadas se ele não colonizasse. A primeira expedição colonizadora, aquela que traz pessoas para morarem aqui, é a expedição de 1530. Eu já tinha falado para vocês que o pré-colonial funciona de 1500 até 1530, então vai ser no ano de 1530 que vai vir a primeira expedição com pessoas para morar no Brasil, a primeira expedição colonizadora. Essa expedição foi enviada pela coroa portuguesa, onde o nobre Martim Afonso de Souza, né, ele vai receber o direito de ser um capitão donatário. Isso porque as terras brasileiras foram divididas em capitanias, que é o que eu vou explicar agora. Como é que Portugal deu um jeito, já que Portugal não tinha dinheiro para colonizar o Brasil, para mandar pessoas para cá? Fez nos moldes de doação de terra. O Brasil foi dividido, a terra pertencente a Portugal, em 15 grandes lotes, e esses lotes foi dado a 12 capitães donatários. Teve capitão donatário que recebeu mais capitanias. Essas capitanias ficaram conhecidas como capitanias hereditárias, porque o direito sobre posse dessas terras passaria de pai para filho. Por isso que ela é chamada de capitanias hereditárias. O Martim Afonso de Souza, por exemplo, recebeu mais de uma capitania. E ele veio para cá na primeira expedição colonizadora com a sua família para se fixar no território. A expedição era formada por 5 navios e uma tripulação de aproximadamente 500 homens, com a missão de proteger o litoral brasileiro, fundar vilas e fortificações e descobrir novas riquezas. Martim Afonso de Souza capturou navios franceses na costa brasileira entre 1531 e 1532 e fundou a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, aonde vai fundar a capitania, que vai receber o mesmo nome da vila, a Capitania de São Vicente. Primeira povoação da América Portuguesa. Já havia alguns náufragos e alguns portugueses que viviam aqui entre os índios, mas a primeira habitação real, oficial de Portugal no Brasil vai ser em 1530 com a fundação da Vila de São Vicente. Distribuiu lotes de terra a colônias e iniciou o cultivo de cana-de-açúcar. Quando você era um capitão donatário, você poderia pegar parte das suas terras e distribuir para outras pessoas que vinham com você, que eram as chamadas sesmarias. Você recebia uma capitania. Você tinha todo o direito sobre aquela terra. Você recebia 2 documentos. A carta de doação, que era a comprovação de que você recebeu do rei, e o foral, que eram os seus direitos e deveres. O capitão donatário tinha poder de polícia, de justiça, de administração. Ele mandava como se fosse um senhor feudal, entenderam? Ele era a voz do rei aqui. Por isso que alguns capitães tinham interesse de vir para cá e se tornar esses micro-reis, né? Lembrando que muitos outros homens vinham com eles para quê? Para receber pedaços de terra em sesmarias, que eram lotes imensos. Gente, eu estou falando de terra que vai... Tipo assim, vou te dar uma sesmaria. Da onde? Você vai pegar aqui desse rio aqui até aquele rio lá, por exemplo. Uma distância como se fosse de Cabo Frio até Guarapari. Uma sesmaria. Lembrando que as capitanias eram do tamanho de estados, né? Martim Afonso de Souza, ele era um nobre militar português. Aí tem uma imagem dele, olha como é que ele se vestia de maneira elegante. Funda a Vila de São Vicente, no litoral paulista, na Baixada Santista, né, como a gente chama.
e vem as capitanias hereditárias. Para iniciar a colonização, a coroa portuguesa decidiu em 1534, essa é a data do início das capitanias, dividir o território em lotes. A gente fala lote, e lote remonta na cabeça um pedaço de terra pequeno, né? Gente, isso era do tamanho de estados, tá? Chamado de capitanias hereditárias. Cada capitania foi entregue a um capitão donatário que acordava com os custos, arcava, né? Ele que ficava a cargo de contratar homens, navios, fazer a viagem, trazer as coisas. Foram distribuídas 15 capitanias a 14 donatários. Eu falei 12, errei, perdão. 15 capitanias a 14 donatários, que deveriam exercer a justiça e o comando militar, doar lotes, fundar vilas, escravizar e vender índios, entre outras atividades econômicas que ele encontrasse, surgisse ou descobrisse. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma efetiva encontrada pela coroa portuguesa para defender, explorar e administrar as terras portuguesas no Brasil. Ou seja, a coroa portuguesa passa para a mão de outras pessoas, os capitães donatários, que eram fidalgos. O que são fidalgos, professor? São pessoas que têm influência na sociedade portuguesa. Fidalgo é o nome que seria uma abreviação de filho de alguém, filho de algo, fidalgo. Normalmente era alguém parente de algum nobre, tá? Essas pessoas que pertenciam a uma elite portuguesa são os que vão receber do rei o direito de se tornar um capitão donatário. Lembre-se, o capitão donatário necessariamente não era um nobre, ele não recebia um título de nobreza, mas ele recebia poder e terras, que era o que a nobreza possuía, o que a nobreza tinha, o que a nobreza defendia como verdadeira ostentação. Então, ser um capitão donatário, principalmente para um militar, era como se ele estivesse subindo na sua carreira social, né? Digamos, de classe social. Eu sou um militar e passo, então, a ter direitos muito parecidos com a de um nobre. Mas é claro que eu ia ter que custear, né, toda a transferência da família e das coisas para o Brasil e teria que ter várias funções aqui de defender o território em nome do rei. Aqui eu tenho um mapa que é da época, né, de 1534, e aqui você tem, ó, desde aqui embaixo do Rio da Prata, como vocês estão vendo aqui embaixo, ó, os cortes das capitanias. Aqui seria uma linha ilusória, que é a linha que divide o Tratado de Tordesilhas, 360 léguas da ilha de Cabo Verde. E esses lotes aqui deveriam ser... Aí eu tenho a capitania do Rio de Janeiro, a capitania de Pernambuco, a capitania de São Vicente e outras capitanias que foram escritas aqui. Aqui eu tenho a carta de doação, né? Uma explicação. Deixa eu passar aqui. Ó. As capitanias não deram muito certo. Somente 2 capitanias geraram lucro. A capitania de São Vicente, do Martim Afonso de Souza, e a capitania de Pernambuco. Alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras, ou seja, nem vieram para cá. Outros acabaram abandonando as possessões. Por quê? Porque não tinham condições financeiras de sustentar um projeto tão grande que era sair da Europa, vir para a América do Sul, fundar, construir, defender, guerrear, escravizar, procurar riqueza. As pessoas preferiram ficar lá nas suas possessões em Portugal. Além dos capitães donatários não possuírem recursos suficientes para administrar os lotes, outras capitanias enfrentaram resistência dos indígenas. Isso é verdade. Apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso. Gravem isso, que isso já caiu em provas de seleção e pode ser que caia. Lembrem-se, senhores, nós estamos numa época em que o nosso governo valoriza muito fatos e não processos. Então é bem capaz de, em história, terem perguntas diretas, que são as famosas pegadinhas, as decorebas, entenderam? Então, eu tô acreditando que as provas de ciências humanas podem vir com muitas perguntas que sejam objetivas e não perguntas subjetivas. E aí, elimina a nossa capacidade de dedução e entra a nossa capacidade de memorização. E aí eu preciso que vocês decorem algumas coisas, do tipo, quais foram as 2 capitanias que deram certo? São Vicente e Pernambuco. Quantas capitanias foram que foram divididas? Quantos lotes? 14. 15. Quantos donatários?
14. 14. Como é que era o nome dos documentos que eles recebiam? Acho que é foral e agora eu esqueci o nome. Carta de doação. Eu sabia que era carta, não sabia de quê. Como é que é o nome do primeiro cara que fez a expedição? Que data que ele fez a primeira expedição colonizadora? Fernão de Noronha. Não, Fernão de Noronha foi o cara que recebeu a concessão da exploração do pau-brasil. Em 1530, quem foi que veio com a primeira expedição colonizadora? Martim, sei lá das quantas. Martim, Afonso sei lá da das Vila. quantas. Quase! Martim Afonso de Souza. Isso aí. Show, show. A vila, porque ele fundou a Vila de São Vicente. Oh, Era o meu, mesmo nome da isso me dava- capitania. Show. Vocês estão errando que a gente aprende, estou adorando. Martim Afonso de Souza, 1530, ele vem para cá, né, e funda a capitania de São Vicente. Apenas essas duas capitanias tiveram sucesso devido ao cultivo da cana-de-açúcar. É justamente essas duas capitanias que vão desbravar o novo ciclo econômico do Brasil. O primeiro ciclo é o pau-brasil, o segundo ciclo é o ciclo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não é nativa do Brasil, no entanto, ela se deu muito bem no nosso clima. Lembrando, a cana-de-açúcar produzia o açúcar, e era o açúcar que era exportado pela colônia brasileira para Portugal para distribuir para a Europa. Naquela época, o açúcar era tido como um produto muito valioso, uma iguaria. Então, a cana era produzida aqui, plantada, colhida, era feito o açúcar e o que era levado para Portugal era o açúcar já pronto, tá? Por isso que havia a fabricação do açúcar aqui. Como é que é o nome do lugar que fabrica o açúcar, da cana-de-açúcar? Quem sabe? Os engenhos. Os engenhos. A gente vai estudar isso na semana que vem. O ciclo do açúcar. Vamos continuar aí. Uma das coisas que tem início também nesse período é a escravidão negra. A gente vai ter uma aula só sobre escravidão, tá? Para falar detalhes da escravidão ao longo de todo o Brasil colonial e também no Brasil imperial. Lembrando que a escravidão ela vai desde 1530, desde a época da exploração, talvez um pouquinho depois, até 1888, quando ela é abolida aqui no Brasil, tá? Nos primeiros 30 anos da colonização, foi utilizado o trabalho indígena na exploração do pau-brasil. Após a implementação da cultura da cana-de-açúcar, passou-se a utilizar o trabalho escravo negro. Então, o trabalho, quando ele passa a ser da produção agrícola, os donos de fazendas, né, os senhores de engenho, eles acabam preferindo a mão de obra escrava e a gente vai entender o porquê na aula de escravidão. Os negros eram trazidos da África em navio negreiro, também era um negócio muito rentável para quem fazia esse negócio. Eu vou mostrar para vocês o comércio triangular. Explorados e submetidos a todas as formas de humilhação. O trabalho escravo constituiu a base para a consolidação da economia brasileira. Sim, é verdade. Como a capitania hereditária não deu certo, a coroa portuguesa, então, teve que agir. Porque a colônia não estava habitada de forma consistente, poucas vilas foram fundadas muito espalhadas, tá? E não havia um controle sobre a produção, justiça, desenvolvimento do Brasil. Então, o rei de Portugal decidiu que, ao invés de permanecer com aquele modelo de capitanias, seria melhor adotar um novo modelo administrativo, um modelo mais parecido do que o que já era usado em Portugal e em outras colônias, o modelo de governo geral. Tá? E aí, dessa vez, Portugal vai enviar para cá funcionários portugueses para se tornarem administradores aqui no Brasil. Você vai ter a figura do administrador. Ao invés de você dar isso para a pessoa que é dona da terra, você vai trazer para cá instituições portuguesas para se fixarem aqui. Com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decide centralizar a administração da colônia e cria em 1548. De 1530, quando tem a primeira expedição colonizadora, até 1548, vigorou só as capitanias hereditárias. Em 1548, passa a ter o governo geral.
tá? O governo geral não elimina as capitanias hereditárias, tá? Mas passa a ter um controle sobre a administração de todo o território brasileiro em nome do rei, incluindo todas as capitanias. Mas não tira a possessão de terra de nenhuma capitania. Só daquelas capitanias em que o capitão donatário não veio se apossar das terras. Que não foram poucas, até porque só 2 deram certo. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tô ficando confusa aqui. O senhor falou que foram 15 capitanias. Aí eu fui ver, eu tinha uma outra anotação que tinha 12. Aí eu fui ver na internet tá falando que foi 14, só que eram apenas 12 donatários e eu tô toda confusa já. São 15. São São 15. 15. Não há uma coerência, não. Depende do documento. Tá? Alguns dizem que teve 12 capitães donatários, porque os nomes que eles usavam eram nomes diferentes, mas seria a mesma pessoa. E outros dizem que foi 12. Mas, assim, o que importa mais, que você grave, são 15 capitanias. Eu sei que alguns donatários eram repetidos. O Martim Afonso de Souza, por exemplo, tinham 2 capitanias. E aí meio que se vinculou a ideia de 14 ou 12 donatários. Mas o número de lotes eram 15. Tá? Por que dessa confusão? A falta de documentos. Até porque muitos documentos dessa época se perdeu. Então, os poucos documentos que tem, eles são um pouco confusos. Tá? Tudo bem? Mas quando se pergunta, sempre a gente coloca 15 capitanias. Agora vamos para uma parte que já está melhor documentada, a questão do governo geral. Tomé de Souza é o primeiro governador geral e chega ao Brasil em 1549, um ano depois que o rei de Portugal havia estipulado, decidido, decretado que haveria um governo geral no Brasil. Ao chegar à colônia, escolheu Salvador para ser a sede do governo geral. Então, qual é a primeira sede? Qual é a primeira sede do governo geral brasileiro? Salvador. Salvador. Como é que é o nome do primeiro governador geral? Tomé. Tomé de Souza. Consequentemente, a primeira capital do Brasil. O governo geral possuía uma série de atribuições contidas em um regimento. Então, quando o governador geral vinha para cá, ele trazia um documento que era chamado de regimento. Entre suas principais atribuições estava escrito que administrar as capitanias, aquelas capitanias hereditárias, incentivar a ocupação do litoral, ou seja, propagar a ideia de que as pessoas poderiam vir morar aqui, fundar novas vilas, controlar a exploração do pau-brasil e incentivar a captura dos índios, né? A exploração e a conquista dos índios. Tomé de Souza, administração portuguesa, ele tem aí a estátua dele, olha que bacana. Gostaram dele? Como está na onda de quebrar estátua por conta de figuras que eram a favor da escravidão, pode ser que essa estátua aí esteja na lista, né? Inclusive, tem até aplicativo mostrando onde é que tem estátua de pessoas que praticaram a escravidão. Teve um colega meu que perguntou para mim o que eu achava disso. Falei, cara, eu acho que a gente está vivendo um movimento histórico onde pessoas que se sentiam perseguidas querem deixar um recado. E veem nas estátuas uma forma de protestar. Só posso dizer uma coisa para vocês. Destruir patrimônio público é crime, né? As pessoas podem ser enquadradas na lei de... Esqueci o nome da lei que defende, né? Quebra de patrimônio público. Fora isso, também tem um grupo muito interessante que são os jesuítas, né? Eles chegaram ao Brasil em 1549 e eu falei dos jesuítas para vocês quando eu contei a história da Reforma Protestante e disse que teve uma contra-reforma católica. E que uma das posições da Contra-Reforma Católica era criar uma companhia, chamada Companhia de Jesus, em que essas pessoas seriam responsáveis por levar a fé católica para locais que ficassem fora da Europa. Como estava no auge das grandes descobertas, os jesuítas se espalharam no mundo todo, mas vieram em grande número, principalmente para a América do Sul, América Latina, tanto a serviço da Espanha como a serviço de Portugal. Tá? Os jesuítas
formados em Portugal acabavam vindo para o Brasil. Os na Espanha iam para as colônias espanholas e fundaram aqui vários núcleos religiosos, principalmente junto dos índios. Tá? Chegaram em 1549 também, com Tomé de Souza, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega, né? Lembrando que o fundador foi o Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, e o padre que veio para aqui, o famoso padre Manuel da Nóbrega, foi o primeiro jesuíta no Brasil. Iniciaram uma das mais importantes missões da coroa portuguesa, a de catequizar os índios. Assim fundaram colégios, que era como eles chamavam o local de catequização. Construíram igrejas e desenvolveram projetos assistenciais. É importante lembrar, porém, que a catequização não respeitou a cultura indígena e seus rituais religiosos, óbvio, impondo a fé cristã. Isso, claro, vocês já sabiam, né? Divisão da América Portuguesa. Devido à presença francesa no Rio de Janeiro, em 1555, a França Antártica, o governo português percebeu que não tinha agilidade suficiente para enfrentar inimigos em pontos distantes da sua sede administrativa. Assim, decidiu dividir a América Portuguesa em 2 governos com sede, uma em Salvador e a outra no Rio de Janeiro. Foi justamente o fato de a França ter fundado uma colônia no Rio de Janeiro que fez com que Portugal decidisse que houvesse 2 sedes do governo para tentar defender toda a costa brasileira. Continuaria uma em Salvador e a outra seria no Rio de Janeiro. Mais tarde, a forma encontrada para continuar administrando foi as câmaras municipais. Esqueci de falar. No governo geral, o governador geral ele trazia consigo 3 pessoas importantes, que eram seus conselheiros diretos, que era como se fosse hoje os ministros. Quem seriam esses conselheiros? Seria o capitão Mor, responsável pela defesa do território, né? Seria alguém que teria o controle e a administração de todos os soldados e armas e força de defesa e ataque da Marinha e do Exército português no Brasil. É como se fosse o ministro da Defesa. O ouvidor-mor, que seria aquele encarregado da justiça, ele é que abriria os processos, que faria, por exemplo, as buscas e apreensões. É legal falar disso, né? Ele que faria, por exemplo, como é que é o nome que se dá quando você ouve a pessoa? Os depoimentos, e que faria os julgamentos. Ou seja, não era terra de ninguém, não, gente. No fato de que se alguém cometesse um crime ou alguma coisa no Brasil, isso não era punido com a morte como se fosse terra de ninguém. Havia, então, junto com a chegada do governo geral, o exercício da justiça. E quem ficou responsável por organizar esse serviço da justiça? O ouvidor-mor. Tá? Ele seria como se fosse hoje o STF, o Supremo Tribunal Federal. E é claro que ele tinha vários juízes, isso tudo era aberto processo, havia todas as anotações e todo aquele rito de funcionamento da justiça. Tem gente que me pergunta assim, professor, mas isso já existia naquela época? Gente, a justiça existe desde a Roma Antiga. O fato de você documentar e ter um rito e ter todas mais etapas para que o processo da justiça seja efetuado, ao longo de toda a história ela acontece. Claro que de vez em quando você foge disso, tem a barbárie. Mas sempre que uma sociedade se desenvolve, logo implementa um sistema de justiça. Isso demonstra que havia um processo de civilização no Brasil com o envio do ouvidor-mor. E o terceiro era o provedor-mor, que seria mais ou menos a ideia do ministro da Economia, né? Era o cara que estaria responsável por fazer um levantamento de todos que viviam na colônia, de quanto que era produzido, quais os produtos eram produzidos, o que vendia para Portugal, quais eram as riquezas melhores, ou seja, o cara que veio botar as finanças em dia. Deve ter pego um papelzinho, né, e começado a escrever. Tanto de açúcar, tanto de não sei o que, tem riqueza em tal lugar, não sei o que, fulano produz não sei o que, e mandava esses relatórios para o governador geral, que tinha como principal função informar o rei. Entenderam como que iniciou o processo de administração do Brasil? Sim, professor, você pode só repetir o nome do cara? Na verdade, não é o nome deles, é o nome da função. Capitão Mor
era o cara que cuidava da defesa, ouvidor-mor, o cara que cuidava da justiça, e provedor-mor, o cara que cuidava da parte da economia, da produção, do sustento, da cobrança dos impostos junto à colônia. Esses 3 conselheiros, como se fossem ministros, eram os principais auxiliares do governador-geral, que era como se fosse o presidente, né, da colônia. Entenderam? Os governadores gerais passaram a ter auxílio das câmaras municipais. Eram responsáveis pelas administrações das vilas e cidades. Cada vila, quando era fundada ou elevada à categoria de cidade, passava a ter uma câmara municipal. Ou seja, eram eles que faziam todo o processo de administração antes de chegar ao conhecimento do governador-geral. Então, se houvesse uma justiça, se houvesse censo para saber quantas pessoas tinham, tudo que era relativo à administração da localidade era feito pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal era um misto dos 3 poderes. Era como se fosse a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores e um pequeno Tribunal de Justiça local. Claro que todos os processos abertos nas câmaras municipais eram remetidos para o governo geral. E foram elas as responsáveis por administrar de maneira mais capilar, de maneira mais espalhada, as pequenas vilas em todo o território brasileiro. Logo foi organizada as câmaras municipais e aí começa a vida política no Brasil. É claro que se eu sou um colono e eu sou um fazendeiro e eu produzo, eu quero fazer parte da Câmara Municipal. Para eu decidir localmente as coisas que acontecem para enviar essas informações, esses processos, esses relatórios para a administração geral. Entenderam? E aí eu começo a ter os chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Eram os vereadores das câmaras, né? Que eram normalmente, na grande maioria, ou quase que todos, homens brancos proprietários de terras e escravos. Aqui você começa a demonstrar claramente a separação que a sociedade vai ter, né? Quem é que participa da política, da administração e do controle do território? Os proprietários de terra brancos que receberam terras de sesmaria ou capitanias hereditárias lá do rei de Portugal. Eles é que vão ocupar essas câmaras municipais. Tá? As câmaras regulavam as feiras, os mercados, os ofícios, o comércio local, além de executar as obras públicas. As verbas que vinham também para produzir qualquer coisa que fosse, a construção de um forte, a construção de um colégio, a construção de uma ponte, tudo vinha para as câmaras municipais que passavam a ser as responsáveis localmente de executar essas obras. Por isso que eu falo para vocês que a Câmara Municipal, na época do Brasil Colônia, funcionava como um misto dessas 3 coisas, dos 3 poderes, né? Era como se fosse a prefeitura, o legislativo e o judiciário ao mesmo tempo. Assim, nós podemos concluir que as câmaras representavam os interesses dos grandes proprietários de terra, óbvio, os chamados latifundiários ou fazendeiros, que vão dominar o Brasil por muito tempo, né? Até o fim da República Velha, propriamente. A hegemonia dos fazendeiros no Brasil ainda não acabou, né? Ainda existe uma grande força, mas ela dura até 1930, a Revolução de 30, com o fim da República Velha. E começa lá em 1549, com o governo geral. Deu para entender por quantos anos esse grupo foi a elite do país e ditou as regras do que acontecia? Dá para entender, Michel? Sim. Professor, beleza, eles decidiam, mas quem decidiu que eles decidissem? Os interesses deles. Eles tinham total. Eles só tinham que reportar isso ao governo geral. Claro que os interesses pessoais deles não podiam ser diferentes dos interesses do rei. Mas eles tinham todo o poder de justiça, entendeu? De controle, de possessão de terras, de construção, o que ia ser construído. Então é claro... Como é que isso acabou? Michel, não acabou. Vou te explicar. A população começou a aumentar à medida que vinha mais escravos e vinha outros homens livres brancos. E a miscigenação com os indígenas também.
essa massa de pessoas que não eram possuidoras de terras acabavam não podendo produzir riquezas da agricultura. Então eles ficavam nas vilas prestando pequenos serviços e vivendo de outras maneiras. Lembrando que veio para o Brasil muito degradado, que eram aquelas pessoas que tinham que cumprir pena em Portugal, mas para não cumprir pena, para continuar livre, prisioneiros viriam pagar a pena aqui na colônia livre. A prisão deles seria morar na colônia. E chegando aqui, esses caras não eram proprietários de terra, mas também não eram escravos. E também não eram indígenas. E eles acabavam fazendo o quê? Vivendo de pequenos negócios nas vilas, de pesca. Ou, alguns se tornaram bandeirantes e foram à caça de índios e de riquezas. Outros faziam outros tipos de serviço. E a população começou a aumentar. Mas sempre a política e o controle ficava nas mãos dos proprietários de terra que receberam essas terras lá no início. Esses caras, cara, juntaram muito capital. Inclusive, Michel, se você for analisar a elite brasileira até hoje, é constituída em grande parte por pessoas que têm heranças familiares vindo da época do Brasil Colônia. E olha que nós tivemos ao longo da nossa história muitas levas de imigração. Mas quem é que ainda consolidou a riqueza? As antigas elites que receberam o benefício e o privilégio lá atrás. Por isso que eu questiono muito a questão da meritocracia. Eu já tinha discutido com vocês ali na aula de segunda-feira, né? Será que todos começam com iguais condições? Ou existe um grupo que está numa situação privilegiada que vem de séculos? Eu tenho certeza que tem. Eu sei que tem. É muito difícil fugir do nepotismo, né? É muito forte essa questão. E olha como é que se cria a lei para tentar, né? Impedir que aqueles que têm privilégio privilegiem os seus. E mesmo assim a gente sabe que existe. Giovana, você ia falar alguma coisa. E acabou que a minha conversa com o Michel não deixou. O que você ia falar? Não, era exatamente sobre isso, como acaba. Poxa, Giovana, eu sou tão desesperançoso. Eu tenho assistido e lido um livro do Gessé de Souza. Gessé de Souza é um sociólogo. E, assim, existe um projeto muito estranho no Brasil atual. Agora eu estou saindo um pouquinho da aula e entrando no contexto da atualidade para a gente compreender. Existe uma coisa muito interessante que aconteceu com esse fenômeno. Eu estou muito empenhado em entender o fenômeno do bolsonarismo. Lembrando que o fenômeno do bolsonarismo não é necessariamente o Bolsonaro. O Bolsonaro é só uma ponta de uma sensação social que é a percepção da sociedade que está mudando. Então, como sociólogo e filósofo, eu estou tentando entender isso. Uma das questões que é muito interessante é que você, até pouco tempo atrás, tinha uma elite querendo manter os privilégios contra as pessoas mais pobres que estavam, de certa forma, tendo uma ascensão econômica. Só que agora você tem um fenômeno muito interessante. Quem entrou nessa briga não foi a elite contra a classe mais humilde. Foi a classe média. O fenômeno do bolsonarismo é uma sensação da classe média que perdeu privilégios frente à classe mais baixa. Quando esses aqui começaram a entrar em universidade, ocupar empregos. Então, esses que tinham privilégio, mas acreditavam que eram mérito, não aceitaram isso. E hoje você tem um fenômeno muito estranho, que é pessoas pobres contra pessoas pobres. É gente que tem privilégio, mas não enxerga que tem privilégio e acredita que o governo dá dinheiro para vagabundo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que tem tudo a ver com sociologia. Quem é que mais se utiliza do recurso público? O pobre ou a classe média e o rico? O pobre. Tem certeza, Michel? Bota na ponta do lado. Deveria ser, né? Onde é que tem saneamento básico? No bairro do rico ou no bairro do pobre? No bairro do rico, no caso. Ele paga por isso? Ou quem paga por isso é a prefeitura? É o governo? Ah. Quem é que melhor utiliza a educação? É o pobre? Ou o pobre para de estudar e é o rico que estuda e faz universidade? A
classe média e a classe alta? Já foi feito um estudo, Michel. Quem mais usa recurso público não é o pobre. O Bolsa Família é migalha. Só que a classe média que usa muito do recurso público, rodovias, saneamento básico, polícia, protege pobre? Então quem é que usa a segurança pública? Aonde é que a polícia funciona? Você está me entendendo? Mas a gente tem a crença de que quem mais usa dinheiro do governo é pobre. Não é. E aí a classe média acha que ela tem isso por mérito. O que eu quero te perguntar, é mérito ou é privilégio? Privilégio, com certeza. Não precisa acreditar em mim, não. Leia e tenta entender você. Senão você vai dizer que eu estou te influenciando. Só que eu chego a essas conclusões e eu fico indignado quando alguém diz para mim assim, não, mas é... Claro, cara, a gente usa recurso pra caramba. A gente faz faculdade pública e tal. Estou falando que eu estou me colocando hoje na classe média. Mas sou oriundo da classe baixa. Mas tenho consciência dos meus privilégios. Um dos meus privilégios é o fato de eu ser branco. Eu tenho consciência disso. Até porque eu tive um amigo negro que estudou comigo que faleceu assassinado. Entendeu? Ele não teve a mesma sorte e eu tenho certeza de porque ele era negro. Então o racismo faz a diferença na vida das pessoas. E muito grande... Tudo bem, você vai dizer assim, professor, você está fazendo um estudo de caso. Estudo de caso não é verdade. É verdade. A gente tem que pegar o montante. Eu posso te contar um monte de história aqui e ela não ser a representação da sociedade. Mas eu vejo que a falta de oportunidade das pessoas negras, isso está comprovado nas pesquisas. Então o Brasil é um país de desigualdade, senhores. Quando você estuda história, quando você estuda sociologia, você fica indignado. Aí se você perguntar para mim assim, você sabe, professor, como é que tem solução? Não sei. Tem esperança? Já tive, não tem mais. Professor, o que a gente faz? Salve-se. Estude, pelo amor de Deus. Por isso que... Por isso que a gente criou um pré-vestibular. Para que vocês consigam entrar na faculdade, cara, e ter um futuro. Pelo amor de Deus. Se eu não consigo salvar todos, pelo menos eu vou salvar aqueles que querem. Existe um jeito, chama-se educação. E aí você vai progredir. Entendeu? E quando você estiver formado, não esqueça dos privilégios que você teve. Ajude outros. É só isso que eu quero. É uma corrente. Entendeu? Vamos fazer por onde conseguirmos ascender socialmente. Através da produção de riqueza. Eu posso produzir riqueza, você pode produzir riqueza, a gente pode produzir riqueza, e assim a gente pode contribuir para a construção dessa sociedade, onde classes sociais mais abastadas podem ascender socialmente. Por isso que eu estou querendo falar com o Guilherme para a gente abrir aulas para algumas pessoas que não estão podendo estudar, fazer aulão com a gente, de graça. Não pode ser todas, senão, pelo amor de Deus, a gente fale, né? Mas algumas a gente vai fazer para tentar ajudar aqueles que não estão estudando e que não tem nenhum tipo de forma de estudar. Beleza, galera? Alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer. Qual seria a influência dos latifundiários no nosso mundo atual? Pô, cara, existem fazendeiros riquíssimos no Brasil que tem uma bancada, a bancada ruralista, que chega a ser quase 200, mais de 200 deputados. Esses caras fazem valer as leis deles. Você pode ver que qualquer movimento que tenta ameaçar a propriedade rural, a questão... Pô, o governo atual, por exemplo, é muito conivente com uma ação que é altamente condenável lá fora, que é o fato de você abrir terras que eram propriedades indígenas ou reservas florestais para se tornar produtoras. Para entrar, por exemplo, como terra que vai produzir riqueza para o Brasil. Isso é muito interessante para quem? Para mim, para você? Ou é interessante para quem é latifundiário? Você acha que quem está por trás dessas terras que estão sendo desbravadas lá e tomadas à força de territórios indígenas e de reservas florestais? É eu, você? É um cara comum? Ou você acha que é o grande fazendeiro que tem trator, que tem... Quem que você acha que está fazendo isso? É o grande capital, Michel.
Por isso que os países que defendem o meio ambiente estão pau da vida com o Brasil. Porque está permitindo que isso aconteça. Entendeu? Está fazendo vista grossa. Deixando... Sempre fez, todos os governos. Desmatamento ilegal sempre houve, sempre naquele acordo, entendeu? E quem é que se apodera das madeiras? Quem é que toma conta dessa terra? Você acha que é um pobre coitado feito eu e você? Não, quem faz isso é o grande capital latifundiário. São grandes pessoas que têm dinheiro, que sabem onde estão as terras que eles podem invadir e vão lá e se apropriam daquelas terras. O professor, foi até bom tocar nesse assunto, estava estudando até um pouco sobre os índios, e a maioria dos políticos, eles têm terras, e eles criaram, acho que foi em 2015, uma lei, PEC 215, que é uma lei que faz uma emenda lá onde vai ter uma nova separação de terras, e isso está influenciando as terras dos índios. Aí eu estava até vendo lá que estão tendo uma manifestação, muitos índios morrem. Aí foi até bom tocar nesse assunto. Na verdade, Giovana, não é políticos que têm terras. São pessoas que têm terras que acabaram forçando para ser eleitos, para defender seus interesses. Como eu falei com vocês, dos 514 deputados, mais de 200 são da bancada ruralista. Eles foram eleitos com capital que vem da onde? Quem é que bancou as campanhas? Os fazendeiros. Por isso que eles aprovam leis que garantem que essas pessoas continuem dono da terra. Cara, ser dono de terra é muito bom, né, meu irmão? A terra ela é muito valiosa, ela produz muita riqueza. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Posso sair? Até sexta-feira? Estão felizes? Estudem. Estudem. Essa é a maior riqueza que vocês vão poder produzir.